Nós estamos aqui para apresentar o trabalho da Faculdade de Letras e Artes e Fala da Língua Portuguesa, da UERN, na disciplina de Educação Especial e Libras, do professor Francisco Epson Gomes Souza. Eu sou Angélica Dayana Alves Suassuna, aluna do curso de Letras, no segundo período. Vamos iniciar da pessoa com deficiência na sociedade. Na época da pré-história, as pessoas com deficiência, elas eram extirpadas do convívio social, né? As pessoas eram nômades e aqueles que não conseguiam acompanhar a, a tribo, as pessoas nômades, eles eram deixados à sua própria sorte, eram abandonados no meio do caminho. Durante a Idade Antiga, algumas civilizações se destacam, como por exemplo o Egito. No Egito Antigo, os médicos acreditavam que as doenças, as condições da deficiência física, os problemas mentais, eram provocados pelos maus espíritos, por demônios, por pecados de vida anteriores. As pessoas, durante a Grécia Antiga, na cidade de Atenas, que nasciam com deficiência, elas eram colocadas numa vasilha de barro para ser abandonada. Já em Esparta, como o ser humano era um pertencente do Estado, eles eram mesmo mortos, eles eram sacrificados, aqueles que nasciam com deficiência. Durante a Idade Média, as pessoas que eram deficientes física e mental eram vistas como possuídas pelo demônio, devido ao ideário místico daquela época. As pessoas eram queimadas na fogueira, eram consideradas bruxas, eram consideradas pessoas que estavam sendo castigadas por Deus, por isso que nasciam naquela condição. Alguns supersticiosos, quando eles escapavam das fogueiras e quando alguns conseguiam sobreviver às penas de morte, eram vistos como bruxos, como pessoas que deveriam ser arrancadas do seio familiar. Em outras condições, anões, por exemplo, corcundas, como nós vemos na literatura antiga, eram ridicularizados, eram seres que serviam de comédia para serem personagens que faziam rir. Né? Na Idade Moderna, nós vemos que houve uma mudança, uma quebra desse pensamento. De Orlando Cardon, no século XVI, ele criou um código para ensinar pessoas surdas a ler e a escrever. Já a partir do século XVII e XVIII, houve um desenvolvimento, a criação dos hospitais psiquiátricos, onde as pessoas com deficiência passavam a ter uma assistência. No século XIX, nós queremos trazer para o Braille, que entre 1809 e 1852, ele criou um sistema de escrita e leitura chamado Código Braille, que é utilizado pelas pessoas cegas até hoje. Então, todos esses reflexos que nós vimos, esse desenvolvimento a partir da Idade Moderna, eles são fruto do humanismo, da Revolução Francesa, dos seus ideários, de toda aquela filosofia e ideologia, e as pessoas com deficiência passaram a ser vistas como alguém que precisava de um atendimento especializado. Não somente estar fora da sociedade, internado em hospitais, né, mas precisavam de algo para desenvolvê-los, para que pudessem ser incluídos na sociedade. Mais adiante, agora, nós vamos ver o histórico das pessoas com deficiência no Brasil. Entre o século XV e o século XVIII, as pessoas que nasciam indígenas com alguma deficiência, eles eram condenados à morte. Eles faziam rituais e sacrificavam essas crianças deficientes. Algumas eram enterradas vivas, outras participavam de rituais macabros e eram muito maltratadas, né? Isso ainda existe nos dias de hoje, porém, com as leis que foram criadas, que contemplam os direitos humanos, esse tipo de prática tende a se acabar. Na época em que existia o senhor de engenho, os escravos no Brasil, os escravos que nasciam com deficiência eram colocados no tronco, eram espancados, muitos morriam. Outros que nasciam em famílias abastadas
participavam da sociedade. Eles eram extirpados, eram em suas famílias, nas suas casas, não participavam. As famílias não os colocavam para o convívio social. Eles eram tidos como pessoas que traziam vergonha para a família. Então, nós vemos que a partir do século XIX, algumas instituições são criadas no Brasil, como, por exemplo, o Instituto dos Meninos em 1958, o Instituto Surdo Mudo em 1856, o Asilo dos Inválidos da Pátria no Rio de Janeiro em 1868. Essas instituições elas não atendiam às necessidades especiais, né? Elas eram ineficientes. A partir do século XX, com os avanços da medicina, trouxeram uma atribuição mais ampla em relação aos estudos de pessoas com deficiência. Um marco no Brasil foi a criação do Hospital das Clínicas em São Paulo, em 1944, durante o governo de Getúlio Vargas. Então, a deficiência, a partir do momento que ela é estudada, ela deixa de ser uma responsabilidade exclusiva da família e das instituições filantrópicas e passa a ser uma responsabilidade do Estado, com a necessidade de trazer um tratamento e um acompanhamento especializado para cada tipo de deficiência. À medida que a ciência avança, o pensamento da sociedade também muda. Então, nós vemos algumas leis que ampararam as pessoas com deficiência. Uma das primeiras leis colocada na legislação brasileira foi a da Constituição de 1967, no artigo 175, que protegia e dava assistência à infância, adolescente e às pessoas que eram consideradas excepcionais. Em 1987, o Brasil passa a assumir as recomendações da Organização das Nações Unidas para com as pessoas com deficiência e traz a emenda de número 12, deficientes, uma melhoria da sua condição social e econômica. A Constituição Democrática de 1988 traz várias inovações legais, né? Trazendo a inclusão social na educação, uma parte das empresas tem que oferecer vagas para pessoas com deficiência que possam trabalhar, aqueles que não podem trabalhar. Eles são amparados para receber benefícios legais para que possam se sustentar. Então, vamos ver alguns exemplos. Em 1989, a Lei 7.853 fala sobre a integração social das pessoas portadoras de deficiência e é criada a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, conhecida como CORDE. Nós vemos que em 99, o Decreto 3.8 institui a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência. Já em 2000, a Lei 10.098, ela trata a respeito da acessibilidade. Então, é muito importante essas mudanças legais, porque com esse aparato jurídico as pessoas têm um álibi para lutar pelos seus direitos de inclusão social. Então, nós, de acordo com o que foi proposto pelo seminário, elegemos a deficiência visual no Brasil, que é considerada a deficiência visual. As pessoas que têm deficiência visual são aquelas que perderam a sua visão totalmente, parcialmente, e esse problema pode ser de origem congênita ou adquirido, né? De acordo com o Censo Demográfico do IBGE, 2010, 14% da população brasileira porta um tipo de deficiência. Desses deficientes, 50% são os que possuem dificuldade de visão total ou parcial. A legislação aplicada ao portador de deficiência é ampla. Nós vemos alguns decretos, leis e artigos na Constituição Federal. Por exemplo, elegemos o artigo 7º, inciso 31 da Constituição de 88, fala a respeito da atividade laboral, que não se pode recusar emprego à pessoa com deficiência, deve se adaptar às vagas para esse tipo de pessoa. O artigo 27, inciso 8º, fala que a
administração pública deve reservar um percentual desses cargos de emprego aos portadores de deficiência. Então, o direito ao trabalho, né? O direito ao emprego e renda, que é contemplado aí nesses artigos que nós lemos. Nós vemos também que a Constituição Democrática de 88 abandona o sistema modelo assistencialista e adota a integração social da pessoa com deficiência, né? E nós vemos a partir desse período a pessoa com deficiência ela passa a ter maior acessibilidade à sociedade. O artigo 203 da Constituição fala que a assistência social deve ser prestada no intuito de habilitar e reabilitar as pessoas portadoras de deficiência. No inciso 4, essas pessoas devem ser incluídas na vida comunitária. E no inciso 5 fala a respeito do auxílio econômico a essas pessoas que não podem prover o seu sustento. O artigo 208 da Constituição Federal fala sobre a educação especial como um direito adquirido. Então, nós hoje vemos um certo avanço, né? Já estão sendo incluídos nas instituições a educação especial. As crianças com deficiência, elas podem e devem estudar em escola com currículo comum com outras crianças que não possuem nenhuma deficiência. Isso é inovador, isso aí traz um maior progresso para essas pessoas, além da inclusão. O artigo 227, parágrafo 1º da Constituição, os direitos constitucionais com deficiência. Pede a saúde da doente, promovendo transporte de física, sensorial ou mental. E também a integração social sem deficiência. Isso aí é um avanço. Isso aí possibilita que políticas públicas venham ser propagadas em todo o território nacional. Então, nós vemos que há outras leis. Elegemos, além da Constituição Federal, a Lei 7.853, que já citamos anteriormente, a Lei 8.213, fala sobre a percentagem de funcionários que precisam trabalhar e as empresas têm que disponibilizar essas vagas para esse tipo de funcionário. O decreto 5.296, que fala que os portadores de deficiência devem ter nos órgãos da administração pública direta e indireta, nas empresas prestadoras de serviço público, nas instituições financeiras. Também fala a respeito dos critérios para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência, e a Lei 11.126 de 2005, que garante ao portador de deficiência o direito de entrar com seu guia em todo e qualquer estabelecimento. Então, a reflexão que nós trazemos, o que pode ser feito de inclusão com deficiência visual na escola? Embora o Brasil seja um país que possui uma legislação avançadíssima em relação aos direitos das pessoas com deficiência, a efetivação desses direitos, nos termos da legislação, deixa a desejar enquanto a sua normatividade, pois existe a lei, mas ela não é posta em prática, não há normatividade, né? A falta de fiscalização, a falta de punição, isso tudo induz a um sentimento de ineficiência das leis, a um sentimento de impunidade. As pessoas com deficiência têm os direitos respaldados na legislação, mas elas precisam acionar a justiça para que seus direitos sejam cumpridos. Então, e como pôr esse ideal em prática? Um exemplo que eu trouxe aqui foi do artigo 227, parágrafo 1 da Constituição, que fala da participação das entidades não governamentais
né? A sociedade civil precisa estar atenta, as entidades não governamentais precisam estar atentas, precisam estar de mãos dadas para poder somar, para poder contribuir, para poder pressionar, instigar o público a cumprir aquilo que está na lei e também para que possa ser criadas novas leis que venham amparar as pessoas em relação ao acesso à educação, as pessoas cegas, né? A participação social é muito importante. E também a pessoa saber eleger os representantes no poder legislativo para que eles sejam pessoas comprometidas com a causa da educação do deficiente visual, no caso que nós estamos tratando aqui nesse recorte, né? Então, a fiscalização da sociedade civil para o cumprimento da legislação pertinente, a disponibilização de políticas públicas voltadas para a inclusão dos deficientes visuais. Também uma coisa que nos toca, o preparo dos profissionais da educação especial. Nós precisamos ter acesso à capacitação e para isso as políticas públicas, elas entram na área da educação através dos programas educacionais, das metas, né? Então, a acessibilidade também, tanto física, na infraestrutura física, como também na instituição, para que tenham profissionais, recursos humanos, que possam gerir a aprendizagem e o desenvolvimento da pessoa com deficiência visual, os amparatos tecnológicos, né? Máquinas em braille, livros em braille, pessoas preparadas para poder trazer um ensino adequado à pessoa com deficiência visual, a fim de cumprir a nossa Carta Magna e a legislação que inclui essas pessoas, que não seja somente uma coisa que esteja ali teoricamente disposta em leis, mas que venha ser colocada cada dia mais em prática. É essa a nossa reflexão que nós temos aqui. É esse o nosso pensamento. E fica aí a nossa contribuição com esse cenário. Eu agradeço muito, obrigada.